Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do InfoCast, o podcast do InfoJobs, que é focado no desenvolvimento profissional para ajudar você a encontrar um emprego dos sonhos e construir uma carreira. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara Alcântara e faço parte do time de comunicação do InfoJobs. No episódio de hoje, convidamos o Ricardo Saito, que é supervisor de Growth Marketing aqui do InfoJobs, para falar sobre maneiras de conciliar melhor uma jornada dupla, ou seja, equilibrar estudos e carreira. E além disso, vamos dar algumas dicas práticas para vocês incluírem em suas rotinas. Ricardo, muito obrigada por a sua disponibilidade para conversar aqui com a gente. Antes de começarmos, fica à vontade para se apresentar e contar um pouco mais da sua trajetória profissional e acadêmica. Oi, Mai, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, podendo compartilhar aí alguns conhecimentos com a galera que está em início de carreira. E falando um pouco sobre a minha carreira, minha trajetória profissional e acadêmica, eu sou formado em administração, com ênfase em comércio internacional. Trabalhei na área por 7 anos, né, comércio exterior. Tive uma vivência internacional fora também super bacana, mas aí eu voltei e resolvi mudar de carreira, vim para o mundo do marketing, fiz uma especialização, e aí entrei no mundo de mídia paga, né, de growth. Aqui estou na InfoJobs hoje, e agora cursando um MBA, né, de Big Data aplicado ao marketing, muito voltado aí marketing e dados, né, tecnologia. Então, resumidamente, seria isso. Bastante experiência aí, hein, Ricardo? Mas vamos começar o nosso papo sobre a jornada dupla. A gente sabe que continuar os estudos é uma decisão muito importante e influencia muito positivamente na construção de uma carreira, né? Mas nem sempre dá para conciliar as duas coisas. Muitas pessoas precisam se dividir entre a responsabilidade de ser estudante e a responsabilidade de ser um bom profissional, né? E isso pode ser muito desgastante, equilibrar tudo isso. O que faz com que muitas pessoas interrompam os estudos porque precisam trabalhar ou ao contrário. E eu acho que a gente pode considerar aqui, para começar a conversa, que a organização de tempo é um dos pontos mais importantes para a nossa rotina, né? Eu sei que, como você citou, você faz MBA, você estuda 2 línguas e aí ainda arruma tempo para lazer, praticar esporte, tudo isso junto com a rotina do trabalho. Ricardo, como você costuma se organizar para realizar todas as suas atividades? Então, Mai, comecei, né, desenhando 2 dias na semana com MBA, aí fazia também um pouco de esportes, né, e as coisas foram aparecendo em inglês. E aí o trabalho me proporcionou o espanhol, né, de graça. Eu falei, bom, tem que arranjar um lugar aqui. E ficou muita coisa. E aí eu já tinha uma agenda, né, só que aí eu dei uma sofisticada nesse controle. Eu falei, preciso me organizar, até para não ficar dependendo só da minha memória. Então isso já me trouxe aí foi um facilitador, né, para organizar minhas atividades e até dar uma tranquilidade também, né. Eu sempre olho minha agenda assim no começo da semana, às vezes na noite anterior também, ver como que o dia vai ser. Então isso me ajuda bastante. A organização ela é muito importante, assim, numa rotina no geral, né? Porque você não vai conseguir lembrar do que você tem, assim, de cabeça, sendo que você tem muitas coisas. Uhum. Então, acho que anotar tudo, colocar tudo na agenda é um ponto mega importante. Total. Vamos para o segundo tópico. A motivação, ela pode ser um fator essencial para se manter produtivo dentro de uma rotina cansativa? Com certeza, e eu acredito que ter um propósito também. Eu acho que quando você desenha, né, você tem um propósito, você quebra ele em pequenos objetivos ou metas, né, você fica motivado. Eu acho que pequenas metas vão te motivando cada vez mais, que fica algo atingível, né, você consegue, é alcançável. Então eu acho que a motivação parte disso, né, às vezes é uma coisa muito longe, a gente só fica focando lá na frente e acaba se desmotivando. Então acho que ter esse propósito lá na frente é super importante e quebrar ele em pequenas entregas, assim, né, em pequenos passos, eu acho que ajuda muito, que a gente vai se animando com o resultado, né, e aí, consequentemente, a gente não mantém essa motivação, né, não deixa se desmotivar. E em meio da correria da semana, né, é difícil você vencer esse cansaço e manter a dedicação sempre. É humano, não é um robô. Então, o que gera a sensação de exaustão e, enfim, a queda no desempenho.
Nesses momentos, a motivação é um forte aliado para se recuperar de tudo isso, né? Total. O que nos leva ao terceiro tópico, que é o desenvolvimento de habilidades e competência. Como é possível continuar se desenvolvendo com essa rotina intensa? Eu acho que um ponto também importante ressaltar é de ser compreensível com você mesmo, né? Como você tem, acho que todo mundo tem uma agenda lotada, às vezes deixa passar uma coisa ou outra. E entender que pode acontecer, né? Não ter uma autocobrança assim muito forte. Às vezes a gente se pega nesse crítico, né? Eu não consegui fazer, eu deveria fazer. Ser um pouco mais gentil com você mesmo, acho que ajuda nesse processo também. Né? E também ajuda nesse desenvolvimento, né? Entender que às vezes a gente vai conseguir entregar 110%, às vezes um pouquinho menos. Mas eu acho que o grande segredo é a frequência. Né? A gente sempre manter a frequência e não deixar de fazer. Né? Eu acho que isso vai ajudar muito. Se deixar um pouquinho também não faz mal, né? Mas manter a rotina. E ainda falando de desenvolvimento, essa ideia de você se desenvolver em diversas competências, entre parênteses, assim. Como você enxerga essa oportunidade de desenvolvimento no mercado de trabalho? Olha, hoje em dia eu enxergo... O pessoal tem um termo até que eles estão chamando em inglês que é o lifelong learning, né? Então, que é o aprendizado contínuo sempre. É algo que o mercado de trabalho tá vendo isso com muito, tá vendo isso com muito valor. Um diferencial, né? Um diferencial, e é a capacidade da pessoa se reprogramar, aprender algo novo sempre. E eu acho que é importante tanto para o mercado de trabalho quanto para a própria pessoa. Sim. E o legal das coisas é que a gente tem muita informação hoje em dia, tá muito acessível os estudos, né? Até mesmo no YouTube, eu vi muito curso já no YouTube de graça, até aula de yoga eu já fiz por um tempo de graça. Tem a Udemy também, os cursos muito bons, né, profissionais muito bons e baratos, webinars. Então eu acho que tem uma oportunidade assim, gigantesca, né, que esse novo mundo, essa nova economia que a gente está inserido pede, né, e eu acho que tem diversas maneiras da gente conseguir conciliar. E todas as áreas, igual você citou, todas as áreas pedem esse diferencial, né? Que não vale só você fazer uma pós-graduação e acabou por aí. O mercado, ele tá em desenvolvimento constante, então... E é isso que eu tenho uma coisa que eu chego e falo, cara, acho que eu nunca aprendi tudo. No dia que eu falar, aprendi tudo, pra mim já tá, afinal, tem alguma coisa errada, sabe? Que, cara, todo dia tem uma novidade, seja em qualquer área, marketing... enfim, sempre tem uma novidade, você sempre tem... As coisas acontecem muito rápido, né, hoje em dia. Então, você sabe de uma coisa, daqui a uns meses ou um ano, já tá ultrapassado. Sim, não tem mais passou, E mesmo com todos os tópicos em dia, tem um ponto muito importante, que é cuidar de si mesmo, né? Cuidar da sua saúde mental, enfim. Quais dicas você dá para esse ponto e o que impacta na performance no geral, seja no profissional e no pessoal? Qual que é a importância que você vê sobre cuidado da saúde mental, que é algo que hoje, mais do que nunca, as pessoas vêm trabalhando, as companhias também vêm falando bastante. Como você vê isso? Para mim isso tem que andar lado a lado, né? O esporte ajuda, né, a saúde, assim, eu acho que praticar o esporte ajuda a gente a aliviar o estresse, né, do dia a dia, tanto do trabalho quanto também dos estudos gera estresse, né, eu acho que então ele é um grande aliado para a gente conseguir equilibrar tudo isso, tanto na parte mental também, eu acho que aí não sei muito bem na parte científica, mas libera vários hormônios, né, serotonina e tudo mais de felicidade, de bem-estar, e eu acho que isso é super importante, dá uma renovada, eu acho que usar o fim de semana isso para dar uma renovada, né, para a semana. Então eu colocaria que estaria no mesmo grau de importância com mesmo preciso estudar, fazer uma língua. É um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Mas, total. O esporte entra aí. Então é importante a gente pensar na saúde para conseguir equilibrar, né, essas responsabilidades. E ainda pensando nesse equilíbrio, o nosso quinto tópico é buscar por oportunidades que auxiliem você a conciliar essas atividades. O mercado por si só, ele é grande, bem segmentado em diversas áreas. Então, é importante a gente ter em mente que existem diferentes oportunidades, né? Por exemplo, você consegue dar prioridade para a oportunidade de emprego perto da sua casa, ou empresa próxima à sua faculdade, enfim. Esse tempo pode ser valioso no dia a dia. Então, diante disso, o que você considera importante na busca de emprego para quem está estudando? Legal. Eu acho que, se possível, né,
se a pessoa tiver essa possibilidade de escolher um emprego home office, se optar por isso, eu acho que isso ajuda muito na rotina, isso me ajudou bastante também. Principalmente o home office e cursos online, né? Então, meu tempo de locomoção, eu diminui muito meu tempo de locomoção para o trabalho, ou para ir para uma escola de inglês, ou para o MBA, eu faço tudo online hoje, isso ajuda muito, são horas, assim, que a gente ganha. Se tiver essa possibilidade, eu acho legal. Aquela coisa clichê, né? Deixar o currículo sempre atualizado. Sim. E eu acho que em todas as plataformas, né? Principalmente no InfoJobs. Isso é super importante. E estudar a empresa, né? Se tiver oportunidade, tiver uma vaga, ver como que a empresa se posiciona, né? Tanto na questão do ESG, quais são os valores da empresa, até para ter não só um match técnico, mas eu acho que cultural, assim, né? De crenças e valores, eu acho que isso é super legal também. E a gente tem várias ferramentas que permitem. Do InfoJobs a gente também tem ali, você consegue ver as avaliações da empresa, se é um bom lugar para trabalhar. Eu acho que isso é bem importante na hora de considerar essa busca, né? Sim. Nesse bate-papo você trouxe pontos muito importantes, que é desde a organização até você saber de fato o que te faz bem no seu pessoal, no seu profissional. E a gente chega no nosso último tópico, que são técnicas e hábitos para acrescentar no dia a dia. Você tem outras dicas ou técnicas que te ajudam nos estudos ou aí no seu trabalho que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, eu acho que a agenda, né, é o coração de tudo, essa organização. Sempre tiver alguma coisa, até eventos assim, de fim de semana, eu já marco na agenda, até para conciliar com a minha namorada também a agenda, então não esqueço de nada. Tento não esquecer. E aí, nessa agenda, é sempre sobre espaço. A gente estava até falando antes, né, aqui do podcast. Eu deixo segunda e quarta para dar um respiro, né? Se aquele dia, hoje eu vou estudar, não, hoje eu não vou fazer nada, né? Eu acho que isso é super importante para dar aquela aliviada. Eu acho que o esporte também, sempre que puder praticar um pouquinho, acho super importante. Né? Ele dá esse gás pra gente. Às vezes parece, putz, é cansativo, mas eu acredito que ao médio e ao longo prazo a pessoa começa a enxergar valor, né? E ela começa a auxiliar. Tempo, né? E você falou a agenda em si, acho que é um ponto importante. Você sempre teve esse lance da agenda ou foi algo que você foi aprendendo? Tipo, anotar o seu tempo? É algo seu? Não, foi algo que eu fui aprendendo. Uma experiência aí. Foi com a experiência, alguns perrengues, né? A gente vai passando. E tem me ajudado muito. Até na questão de ansiedade, assim, né? Então, tipo, putz, daquele desconhecido, a agenda fala, não, beleza, eu olho pra lá, já tá tudo marcadinho, sei o que vai acontecer, como eu preciso me planejar. Então, acho que ajuda muito. E para quem estuda mais de uma área ou curso ao mesmo tempo, igual você aí que faz MBA, 2 línguas, como absorver melhor os conteúdos e não confundir os assuntos? Boa pergunta. Às vezes acaba acontecendo mesmo, eu acho que, igual eu faço em inglês, às vezes dá um bug no cérebro. É o que eu falei, eu acho normal ser gentil consigo mesmo, né? Faz parte do processo de aprendizado, mas eu acho que o grande segredo é a frequência e conseguir, né? Sempre manter, então, praticando um pouquinho a cada semana. Isso vai trazer um resultado a médio e longo prazo. E separar os horários, né? Então, no dia de horário livre, eu vou ficar 1 hora aqui, se concentrar, né? Talvez quebrar por pequenos horários, eu costumo fazer isso também, 1 hora, mas super concentrado, né? Ao invés de 3 horas, ficar algo maçante. Eu acho e que vai de cada pessoa bastante. Também, né? Por exemplo, eu tenho o costume de anotar Com tudo. Certeza. Então, seja no bloco de notas, em escrita. Dizem os estudos que a escrita é melhor, né? Que você consegue liberar lá enfim, não sei o nome, mas dizem que é melhor que o bloco de notas, que também você fica o dia todo no computador. Então, se a pessoa tiver essa oportunidade de escrever, eu deixo aí minha dica também. Verdade. E até um ponto que você falou, é importante, cada um, eu acho que ver como funciona, né? Eu tô colocando aqui meu ponto, mas para ajudar cada um a enxergar, né? A minha agenda funcionou, né? Eu conheci gente que escrevia agenda na mão, que lembrava, às vezes eu nem precisava da minha agenda, quando eu já escrevia eu já memorizava. Então, eu acho que o segredo é esse, né? Você entendendo ali o que funciona melhor para você e se adaptando. São dicas, né, que eu acho que vale para quem estiver escutando complementar ali com o que você já tem de experiência. Não que o que você faz é 100% certo, funciona para você. E aí do que a pessoa tá ouvindo, o quanto pode agregar, que eu espero que agregue bastante. Também. Mas bom, Ricardo, muito boas suas dicas, muito obrigada pela sua participação aqui no InfoCast e por compartilhar a sua experiência com a gente. Eu que agradeço e estamos aí. Obrigadão, gente.
Bom, esse foi o nosso episódio com algumas dicas para conciliar o estudo e a carreira profissional. Espero que vocês tenham gostado e que ajude na trajetória que vocês estão construindo. Então fiquem ligados nos próximos episódios e se tiver alguma sugestão de tema, pode mandar nas nossas redes sociais, o @ é infojobsbr. E no blog do Infojobs também compartilhamos alguns conteúdos que vão agregar aí na sua jornada profissional. Então acessa lá para conferir. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!